Boa noite. Então, para começar a falar sobre os santos anjos, tem que fazer uma observação que nós vamos falar sobre os santos anjos. Quer dizer, quando nós colocamos os santos, nós distinguimos dos outros anjos não santos, né? Que são o que nós chamamos de demônios. Porque as criaturas angélicas, que são as primeiras criaturas de Deus, como nós, também tiveram que fazer uma escolha. Tiveram que fazer a escolha ou por Deus ou contra Deus. Os anjos soberbos caíram, escolheram servir a si mesmos. E os anjos bons, sob a guia de São Miguel Arcanjo, se tornaram santos, né? Receberam a recompensa da graça de Deus e da visão de Deus. Então é desse que nós vamos falar. A gente não pode esquecer, quando a gente trata desse tema, que eles são criaturas inteligentíssimas. E apesar dos demônios terem caído, eles continuam sendo criaturas inteligentíssimas para o mal. Primeira slide. Vamos aqui. Eu queria começar com essa passagem da Escritura, porque se é verdade que muita gente não acredita mais nos anjos, basta abrir a Bíblia para a gente ver os anjos em todas as partes, do começo da criação até o livro do Apocalipse, particularmente com o advento de Nosso Senhor. O momento que o Verbo se fez carne, então os anjos passam a ter um protagonismo enorme. Mas essa passagem que a gente vai começar é uma passagem do livro do Êxodo, que é uma passagem que vai ser um pouco o guia do nosso tema de hoje. Porque para nós hoje não basta só falar sobre os santos anjos de maneira abstrata, mas falar como os anjos interagem conosco, o que eles têm a dizer para a nossa vida espiritual. Então o Senhor diz no livro do Êxodo: vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria a tua falta, porque o meu nome está nele. Isso é uma advertência muito forte para nós, porque ele, primeiro, que é uma ameaça, porque ele avisa que o anjo porta o nome de Deus. A santidade do anjo nunca é uma santidade de si. Um anjo nunca se apresenta em nome próprio. A própria palavra anjo designa um mensageiro. Ele vem em nome de Deus. Então, quando o anjo fala, quem fala é Deus. Mas ele vai, um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e te conduzir ao lugar que te preparei. Qual é a nossa vocação? O que significa ser cristão? Para onde nós somos chamados? Para o céu. Qual é a nossa vocação? É a santidade. Então esse caminho são os anjos que nos protegem. A igreja nunca esqueceu disso, porque desde o começo, quando a igreja mais era perseguida, quem libertava, quem salvava os apóstolos eram os santos anjos. Só que hoje há muita gente que não acredita nos anjos. Há muita gente que não acredita em Deus. Mas para nós que somos cristãos, que conhecemos as Escrituras, isso não é uma opção. Então, no próximo slide, eu coloquei, que é do Catecismo da Igreja Católica, que essa é uma afirmação de fé. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é verdade de fé, é dogma, não é opcional. O testemunho da Escritura é tão claro com a anonimidade da tradição. Significa que quem é católico acredita nos anjos. É simples assim. É uma verdade de fé revelada. Não fomos nós que inventamos, Deus revelou para nós. Nenhum de nós pode conhecer a Deus pelo que Ele é, e nós não o conhecemos senão porque Jesus Cristo nos revelou. Quem pode conhecer a Deus? Nenhum de nós. É um mistério. Essa é a diferença que marca a nossa religião das demais religiões. Todo mundo quer conhecer a Deus, todo mundo quer chegar a Deus. A diferença é que não fomos nós que buscamos a Deus, foi Deus que buscou a nós no momento que o Filho de Deus fez homem. Ninguém pode conhecer esse mistério, o mistério central da nossa fé, que é a Santíssima Trindade. Como é que a gente pode conhecer como Deus internamente? Porque Jesus nos revelou. Então, quando Jesus nos revelou também a existência dos anjos, que sem cessar adoram ao Pai, que sem cessar estão diante do trono de Deus. Especialmente nos dias de hoje, tão materialistas, as pessoas acham difícil acreditar nos anjos. Mas tem uma observação a fazer aqui. Quanto menos religião uma época tem, mais superstição ela tem. Então vocês podem observar que o nosso período, que se considera um período ateu, não é propriamente um período mais racional, é um período com mais superstição. As pessoas pulam 7 ondinhas no ano novo, elas têm que usar roupa colorida para passar o fim de ano. Porque, ao contrário, quando entra a luz da fé,
Quando entra a luz do Verbo, aí nós somos racionais. E essa é uma das missões que os anjos têm na nossa vida. Quando Deus criou o mundo, tudo que Deus faz por mediação. Eu vou dar um exemplo muito simples. Deus, como Jesus disse, podia ter criado dessas pedras filhos de Abraão, mas Ele quis que todos nós nascêssemos do seio de uma mulher, todos nós tivéssemos uma família, todos nós tivéssemos um pai. Quando Deus fez a criação, tudo que há na criação Ele entregou ao cuidado dos anjos. Tudo é por eles administrado. Os dos 9 coros dos anjos, cada um tem uma missão. Alguns contemplam a Deus e o adoram, outros administram a criação, as plantas, as árvores, os planetas, tudo que existe é administrado por eles. Mas no topo da criação, Deus criou o homem. E para nós, Deus deu um anjo, que é o anjo da guarda. Então, de todas as criaturas angélicas, cada um de nós recebe um. Isso é uma coisa muito admirável. É talvez um dos maiores excessos do amor de Deus. Os seres angélicos são tão superiores a nós, eles não têm corpo, eles conhecem intuitivamente, que seria uma coisa análoga a Deus pedir a mim que supervisionasse, que cuidasse de uma formiga. Tal é a comparação da inteligência do anjo com a nossa. Ele é muito superior a nós, especialmente porque os anjos santos, bons, os santos anjos, contemplam a Deus face a face, como Jesus diz no Evangelho. Então eles conhecem não só o que nós vemos, mas o plano que Deus tem para nós. E este anjo é unicamente dedicado a te preparar esse caminho, a te proteger, a fazer você chegar no céu. Se você pensar que desde o seio da tua mãe, Deus preparou para você, te protegeu, e quantas vezes na sua vida você disse obrigado? Nós simplesmente esquecemos. Ao contrário, a gente tratou os anjos como uma espécie de criaturas bonitinhas que a gente conta para as crianças. A gente associa os anjos, a atuação dos anjos só às crianças. Mas nós somos adultos, mas é agora que nós somos adultos que nós precisamos dele. Porque todos nós, na verdade, vamos ser sempre crianças diante de Deus. Na verdade, a santidade é tão difícil para nós, porque, como disse Jesus, o reino dos céus é das criancinhas. E é muito difícil fazer criança. Porque quando a gente é criança fisicamente, é um estado externo, é um estado que você vai amadurecendo. A infância espiritual que o Evangelho nos pede é uma ascese, é um sacrifício, é uma simplificação, é um processo muito difícil. E quanto mais a gente avança, mais a gente depende do nosso anjo. Porque é ele que não só nos acompanha, mas ele sabe aquilo que é específico para você. Não existem 2 santos iguais. No dia do juízo final, que nós todos vamos estar diante de Deus e todos seremos julgados, e a glória dos santos vai resplandecer, nós vamos ver a glória do Verbo em cada um daqueles santos e todos eles diferentes. Não existem 2 iguais. Não existem 2 pessoas iguais. E mais ainda num santo, porque quanto mais o Espírito Santo age numa alma, mais ele aperfeiçoa e mais torna aquela alma única. Porque se é verdade que Deus ama a todos infinitamente, não ama a todos igualmente, porque todos nós somos diferentes. Cada um de nós tem uma missão, tem algo distinto. Na delicadeza da criação, Deus a cada um deu um grau, um local, uma missão. Como diz São Francisco de Sales, Deus disse à criação, dai frutos, cada árvore conforme a sua espécie. Seria tolice esperar uma santidade igual de um monge cartucho, que é a ordem mais contemplativa que há na igreja, que se espera de um pai de família. Não é isso que Deus quer. E a importância do anjo na nossa vida é que ele sabe, contemplando a Deus, o que Deus espera de você. E ele consegue ver com a sua inteligência todas as armadilhas que o demônio coloca ao seu redor e todas essas armadilhas que nós mesmos colocamos para nós. Porque quem mais nos sabota na nossa vida somos nós mesmos, com nosso orgulho, nosso amor próprio, nosso apego a essas coisas. A gente quer um bem que a gente não consegue ver. A gente ouve muito isso, eu quero o meu caminho, eu sou um indivíduo, eu sou único. Mas, na verdade, essa imagem que você tem de você é mentirosa, porque você está vendo mais ou menos.
Você não vê inteiramente, você vê muitas pessoas procurando ser individuais e acabam caindo na uniformidade da droga, onde todo mundo é igual. Ao contrário, a nossa geração, quanto mais uma geração e uma era se afasta de Deus, mais ela perde as individualidades. Por quê? Porque é só no seio da fé que a gente aprende uma coisa única, que nós somos amados unicamente, todos temos uma mãe, Maria Santíssima, e diante de uma mãe, todos os filhos são diferentes. Diante do mundo, nós somos uma massa informe. É como a gente vê numa torcida organizada. Quando uma pessoa levanta, todo mundo levanta junto. Você não tem forma. O céu é todo o oposto disso. Porque no céu todo mundo tem um lugar próprio, só seu. Infelizmente também no inferno. Eu não sei se vocês sabem, Santa Teresa de Ávila, no livro da vida, conta essa experiência, que para ela marcou a vida dela, que Jesus mostrou para ela o local que lhe caberia no inferno. E para ela foi uma experiência terrível. E ela fala que acordou ela tremendamente, porque a gente às vezes trata isso, não quer falar. Mas esse é o mistério da nossa livre-arbítrio. Você é livre. Você é o livre para ouvir o seu anjo e seguir o caminho do céu, ou você é livre para viver o ódio de Deus? Porque o que é o inferno? É a alma que livremente escolheu a desgraça, escolheu o ódio, escolheu ficar sem Deus. Elas são livres. Deus não nos obriga a amá-lo, ao contrário. Os anjos, como nós, tiveram esse pedido. Eles podiam servir e amar a Deus e seriam bem-aventurados eternamente. Ou eles podiam servir a si mesmo e cairiam no inferno, como fez Lúcifer, que do mais alto anjo caiu, porque queria servir a si mesmo. A diferença dos anjos bons para os anjos maus é que os anjos maus disseram, não serviam, eu não servirei. Enquanto os anjos bons compreenderam que é no serviço de Deus que eles seriam mais felizes. Porque o que está em jogo aqui na nossa vida é a nossa felicidade, nesta vida e na próxima. Porque não se engane, essas felicidades artificiais, esse paraíso artificial que a gente cria nessa terra, é enganoso. Nenhum de nós encontra felicidade fora do plano que Deus tem para nós. Porque nós fomos criados. Para que o homem foi criado? Para conhecer, amar e servir a Deus. Nós fomos criados para o amor. E se tem uma coisa que a gente tem é fome de amor. E o amor é uma coisa tão forte na gente, que se a gente colocar o nosso amor numa coisa maligna, ela nos destrói. Todo mundo tem a experiência na própria vida ou na vida de alguém conhecido, de alguém que se apaixona por uma pessoa má, e aquela pessoa leva ela para a destruição. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, disse Jesus. Então, se nós colocamos o nosso tesouro em Deus, nós seremos felizes. Só que o anjo consegue mapear para nós. Na vida dos santos, se Deus quiser, esse ano vamos publicar um livro meu exatamente sobre esse tema. Os anjos na vida dos santos, com várias dessas histórias. Os santos, compreendendo isso, aprenderam a mapear, a basear a sua vida no que o seu anjo lhe dizia. Então, por exemplo, na vida da venerável Madre Maria Amparo, que é uma religiosa clarissa espanhola, desde a infância dela recebia graças de Deus. Por quê? Porque Jesus queria que na cidade onde ela nasceu fosse fundado um mosteiro dedicado à reparação do seu Sagrado Coração. Esse mosteiro até hoje existe, devem ser umas 60 religiosas de clausura. Então, desde criança, para prepará-la para essa missão, ela tinha a graça de ver visivelmente o seu anjo da guarda. E o anjo da guarda lhe ensinava o quê? Como ela devia se comportar na igreja. Porque o anjo lhe explicou que quem estava no sacrário era Jesus. Então ela começa a perceber que ela não pode se comportar na igreja como as outras. E ela começa a conversar com o anjo explica que mesmo quando ela vai embora, os anjos continuam adorando a Jesus no sacrário. E ela, com uma coisa bem de criança, ela resolve fazer o teste. Ela sai da igreja, depois ela volta correndo, para ter certeza que o anjo continua diante do sacrário. Então, ele molda a minha vida. No caso dela, moldou tanto que ela se tornou religiosa, recebeu os estigmas de Nosso Senhor, quer dizer, uma alma transformada com a paixão, e foi fundadora desse local tão bonito. Jesus mostrou para ela esse mosteiro como uma espécie de rio de graças do coração de Jesus para o mundo. Você vê que basta uma pessoa atenta à inspiração de Deus para transformar uma região. Até hoje a cidade onde ela nasceu é uma vila, não tem nada, mas no meio tem aquele mosteiro. Era praticamente impossível fundar, mas
Jesus fundou com aquela menina. A diferença da vida dos santos para nós é que eles resolveram prestar atenção na vontade de Deus. Vamos ver o próximo. Também é do Catecismo da Igreja Católica. Os anjos na vida da igreja. Daqui resulta que toda a vida da igreja beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Na sua liturgia, a igreja associa-se aos anjos para adorar a Deus 3 vezes santo. Todo mundo sabe que é isso que se faz cada missa durante o santo, né? Invoca a sua assistência, como na oração In Paradisum Deducante Angeli, que é a liturgia dos defuntos. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver uma liturgia dos defuntos. Essa é uma oração muito bonita que se faz diante do defunto, porque se pede que os anjos conduzam a alma para o céu. Que aqueles mesmos anjos que nos conduziram nessa terra é que vão nos levar para nos introduzir na mansão do Pai. Ainda no hino querubínico da liturgia bizantina, e festeja de modo particular a memória dos certos anjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael e os anjos da guarda. Então, toda a vida da igreja é cercada dos anjos. No Atos dos Apóstolos, nós temos um momento muito importante para a história da igreja, que é o momento da prisão de São Pedro. Eu não sei se todo mundo já leu essa passagem. Ele é liberto pelo anjo, né? Soltam-se as correntes. E no Vaticano tem uma pintura muito famosa dessa cena, feita pelo famoso pintor Rafael, que para o papado sempre foi um sinal certo de que não importasse o que acontecesse, não importa quem seja o sumo pontífice, não importa em que estado esteja a igreja, no momento certo os santos anjos libertariam a igreja de todo tipo de escravidão. Mas tem uma passagem, no fim dessa passagem, São Pedro foge e os Atos falam que eles vão à casa de Maria, mãe de Marcos, né? Mãe de São Marcos. E a serva que abre a porta ouve a voz de São Pedro, reconhece, mas em vez de abrir a porta, ela vai perguntar aos apóstolos, aos discípulos, se devia abrir, e ninguém acredita que era São Pedro, que ele devia estar preso. Então eles deduzem que era o anjo dele. Você vê que era tão enraizada na fé dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos, a presença dos anjos, que como não podia ser São Pedro, era o anjo dele, que tomou a forma, né? Porque os anjos, quando aparecem para alguém, tomam uma forma humana. Os anjos não têm corpo, né? São seres puramente espirituais. Em todos os momentos da igreja, desde o princípio, foram os santos anjos que nos libertaram. Porque eles vivem a vida da igreja. Em cada liturgia, quando a gente está no momento mais santo, que é a consagração, diante da presença de Deus, a liturgia nos fala, com os anjos e santos nós cantamos. Cada canto litúrgico é modelado no canto dos anjos. Por isso que é tão sério preparar uma liturgia. Porque você pensa que a liturgia celeste não existe mais que uma única liturgia. Nós participamos da mesma liturgia. É aquela liturgia que São João viu no Apocalipse. Toda a nossa missa é baseada naquela liturgia celeste do livro do Apocalipse, onde os anciãos se prostram, os anjos louvam, ao incenso com a oração dos santos, tudo. O nosso modelo de santidade é como os anjos servem a Deus. Cada uma das nossas missas devia nos lembrar como os anjos adoram a Deus, como os serafins adoram a Deus. É por isso que quando a gente fala a liturgia é uma festa, é verdade, só que não é uma festa mundana, é uma festa celeste. Porque a nossa alegria, essa felicidade do Evangelho, não pode ser uma alegria mundana, porque não é a alegria do Evangelho. A felicidade de estar na presença de Deus é poder adorar. A Elizabeth da Trindade, que agora é santa, dizia que a adoração é o êxtase do amor. Qual é a finalidade da nossa vida se não é adorar a Deus? É nos encher tanto desse amor que Ele derrama em nós, a ser transformados, a viver extasiados nele, que é isso que fazem os anjos, sem cessar. Santa Margarida Maria teve muitas experiências com Alacoque, né, a apóstola do Sagrado Coração, teve muitas experiências com o anjo da guarda dela, que ajudava, que dizia o que fazer, como servir a Deus, mas numa certa momento, quando lhe aparecia o Sagrado Coração, ela não viu onde estava o anjo. E ela procurou, quando ela se deu conta que o anjo estava prostrado do lado dela. Você imagina, o anjo, que é uma criatura muito superior a nós, e é santa, ao contrário de nós, que ainda estamos nessa igreja que luta, diante da presença de Cristo se prostra. E o que nós fazemos tantas vezes diante de Jesus? Tratamos como um a mais.
A intimidade com o anjo da guarda tem uma finalidade, é mudar toda a nossa vida de oração. Para que nós crescemos no Evangelho? O que a gente vai fazer na igreja? Eu tenho às vezes a sensação muito triste de que a gente quer competir com o mundo. Então nós vamos fazer a igreja mais alegre, mais animada, o que é ótimo, não é uma crítica a isso. Só que você lembra, a nossa competição não é com o mundo. São Paulo fala que nós lutamos contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Nós não podemos oferecer para as pessoas mundaneidade, porque isso não atrai. Isso o barzinho tem melhor do que eu. Pode ir a qualquer show. O que nós podemos dar às pessoas é Cristo vivo. É isso que o anjo dá. Quando o anjo aparece para alguém, no Apocalipse, quando o anjo aparece para São João, ele se prostra no chão, é o anjo que o levanta, né? O anjo transmite a luz que não é dele, é de Deus. Esse é o apóstolo. Você quer fazer um apostolado bom? Eu gostaria de converter a minha família, eu gostaria que a minha família voltasse para Deus. Só tem um caminho, que você esteja tão cheio de Deus, que a luz de Cristo ilumine pelos teus olhos. Que o perfume de Cristo, quando a gente é crismado, né, o óleo da crisma é perfumado, porque nós somos chamados a ser esse perfume. Que o perfume de Cristo exale, às vezes até sem palavras. Nós não vemos os anjos. Alguns santos tiveram essas graças místicas, mas nós não vemos. Mas a presença deles é tão forte como se nós víssemos. Basta que a gente queira. Qual é a diferença de uma alma santa para nós? É que ela fez um pacto de amor com o anjo da guarda dela. Ela fez uma consagração com o seu anjo. Eu quero te ouvir, eu quero te deixar me conduzir, mas ao mesmo tempo eu tenho que prestar atenção nele. Eu tenho que estar atento ao que ele me fala. Eu tenho que estar atento àquela mão que te diz, não vai naquele lugar que aquilo é mal. Não anda com aquela pessoa, que aquela pessoa é má. Porque é isso que ele faz. Ele dá uma série de sinais, e o pobre, coitado, nunca é ouvido, porque nós insistimos em fazer as coisas erradas. Para ouvir, a gente primeiro tem que aprender a fazer silêncio. É o primeiro ensinamento numa espiritualidade dos santos anjos. É preciso aprender a fazer silêncio. Os anjos louvam a Deus sem cessar, cantam a Deus sem cessar e em puro silêncio. C.S. Lewis, esse escritor que fez as Crônicas de Nárnia, que dizia que o que nunca haverá no inferno é silêncio e música, porque há caos e barulho. O que haverá no céu é sempre silêncio e música, porque é isso que os anjos fazem, adoram a Deus em silêncio. Só que é muito difícil fazer silêncio, porque nós não estamos acostumados. Esse é o primeiro ensinamento do anjo da guarda, aprender a fazer silêncio. E o que é fazer silêncio? É colocar-se diante de Deus como você é, para que seja Deus a agir em você. E não você mandar em Deus. Porque é muito perigoso a gente fazer o seguinte negócio com o nosso Senhor. É inverter e querer que Ele faça a nossa vontade. Em vez de nós termos o barro na mão do oleiro, querer que Ele seja o nosso barro. Então a gente vai construindo um Deus à nossa imagem. Não, mas Deus quer que eu seja feliz, então eu posso continuar no pecado. O anjo é o oposto. O anjo faz a vontade de Deus imediatamente. Mesmo quando essa vontade é uma vontade difícil, que eu posso imaginar que não é nada fácil ser anjo da guarda nosso. Fazer a vontade de Deus como Deus quer, exatamente como fez São José. Os santos anjos na vida de São José tiveram um papel único, porque eram os anjos que em sonhos anunciavam a José. Você imagina o que foi aquele anúncio do anjo no sonho, que diz que era para ele deixar a cidade dele com uma mulher grávida. Depois para deixar com Jesus recém-nascido, ir para outro país, do qual ele não falava sequer a língua, para fugir de um rei louco e assassino. A vontade de Deus para São José não foi fácil, foi sacrificante. E o anjo leva a Sagrada Família à salva, mas não poupa a Sagrada Família, nem do sacrifício, nem da pobreza. O anjo não faz aparecer para São José quantas riquezas ele quiser, nem todas as comidas para alimentar o menino Jesus. São José teve que trabalhar. Claro que Deus podia tudo, é o verbo encarnado. Aquele neném no colo de Maria, ele era um milagre. Mas ninguém sabia, só os anjos bons. Nem os demônios, àquela altura, podiam compreender aquele mistério. Fazer a vontade de Deus em silêncio é o ensinamento do Santo Anjo, mesmo quando custa. Imagina
aquele momento, o ápice do momento da paixão de Jesus. Que a paixão de Jesus começa no cenáculo, naquela primeira missa, que ele fala: esse é o meu corpo, que será entregue por vós. A oferenda, a oblação, o seu sacrifício já tinha começado. Ele sai do cenáculo para se dirigir ao Horto das Oliveiras. Sozinho, ele fala para os discípulos: não pudestes vigiar comigo nem sequer uma hora. Nem acordados os discípulos podiam ficar. E naquela noite o anjo lhe aparece. O anjo conforta Jesus. Então o anjo é o nosso conforto para ter a fidelidade de carregar a cruz, que é talvez a coisa mais difícil da nossa vida e é o único caminho da salvação. Não acredite nesse evangelho da prosperidade, que isso não é nem evangelho, nem de Deus. Jesus não mentiu para nós: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. O santo anjo a cada dia está ao seu lado, a hora que você toma a sua cruz. Aquele anjo que consolou Jesus no horto, o meu anjo também me consola na hora do momento de carregar a cruz, mesmo quando é difícil. Viver com um anjo é saber aprender a mudar o nosso olhar, porque o nosso olhar é muito viciado. Por exemplo, quando nós olhamos para alguém, a gente vê a nossa mágoa, a nossa antipatia, a nossa história. O nosso anjo vê naquela pessoa a marca vermelha do sangue de Cristo. Ele foi salvo por Jesus. Nós não conseguimos ainda. O anjo pode nos ensinar essa verdadeira caridade. E viver intimidade com os anjos é permitir que o nosso anjo seja nosso educador o bastante para saber nos chamar a atenção. Santa Francisca Romana, que nós celebramos há poucos dias, foi uma santa que teve muita intimidade com os anjos. Ela teve uma grande missão, ela era casada, teve filhos, e exerceu uma grande missão entre os pobres e doentes de Roma. E o anjo aparecia para ela visivelmente, às vezes carregava a lâmpada de noite para que elas pudessem ir, mas ele também era muito sério no caminho de Deus. Então, alguma vez, ela conta que ela falava algum comentário pouco caridoso de alguém, e o anjo batia nela. E algumas vezes as pessoas ao redor ouviam o barulho da bochecha, né? Ele era duro com ela. E a gente fica tão... Gente, mas como? Porque também o evangelho é assim: quando nós nos fazemos criança tem que ser educada. O nosso anjo não é quem vai passar a mão na nossa cabeça: ai, que bonitinho. Não. Ele vai dizer: errado, muda de vida. O que é o lema da Quaresma? Convertei-vos e crede no evangelho. Muda de vida. Chacoalha você. Na verdade, a verdadeira caridade, os verdadeiros amigos, não é sempre os que dizem que a gente está certo. Às vezes, ser amigo é dizer para a pessoa: você está errada, olha o que você está fazendo. O anjo faz isso. É por isso que ter intimidade com o anjo nos ensina e nos educa. Então, vamos para o próximo. Essa é uma passagem do Evangelho, né? Guardai-vos de menosprezar um só desses pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Você imagina isso? Que o teu anjo do seu lado, todo o tempo, vê a Deus face a face. E bastaria você fazer um ato de vontade, um ato de amor, para você estar em contato com Deus. Se eu dissesse para vocês que um grande rei, um monarca, o presidente da república que eu for, fosse conceder a você uma entrevista de 1 hora no dia tal, você marcaria na sua agenda. Mas Jesus, que está todo o tempo esperando por nós, por um ato de amor, por uma visita ao sacrário, por uma missa, por uma comunhão, a Ele nós não prestamos atenção. E Ele é maior que tudo que pode haver no céu e na terra. O nosso anjo vai ensinar uma coisa muito, muito difícil nos tempos de hoje: prioridade. A prioridade é uma frase de Santa Teresa de Ávila: só Deus basta. O amor de Deus é o primeiro mandamento. Não é tão maravilhoso imaginar que um Deus que tudo criou por amor, que nos deu tudo por amor, que nos salvou por amor, tem que fazer um mandamento que nos ordena amá-lo. Jesus resume todos os mandamentos, sim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. O ensinamento do amor, o mandamento do amor, é o resumo de todo o Evangelho, mas ainda nos custa muito, muito. Eu queria passar para o último slide, acho que é aqui, desse, que eu queria entrar na vida de Santa Gema Galgani. De todos os santos que eu podia falar, eu escolhi falar especialmente dela. Por quê?
Primeiro motivo, porque ela foi a primeira santa canonizada que nasceu e que morreu no século XX. Então, das santos, é o primeiro do século XX a ser canonizado. Segundo, porque ela nunca foi religiosa. Santa Gema Galgani sonhou com a vida consagrada e nunca teve, nunca foi. Morreu leiga. E terceiro, porque eu acredito que Deus deu uma missão muito especial a ela para o nosso tempo. Tem um escritor inglês chamado Chesterton, que diz que o santo para uma época é exatamente o oposto do que aquela época espera, né? Ou do que aquela época quer. E ela é exatamente o oposto do nosso tempo. Uma menina que lutou até o fim para morrer virgem, foi completamente incompreendida, todos os sonhos dela se desfizeram. Então, não vamos começar... Ela talvez é o maior modelo de como o anjo da guarda é o nosso educador. Santa Gema Galgani nasceu numa boa família católica, foi muito bem educada por uma mãe cristã que a educou, numa família feliz, cheia de irmãos, no qual ela se dava muito bem. Ela conta na sua autobiografia o amor que ela tinha pela mãe, porque a mãe ensinou ela a rezar, era a mãe que... Mas uma família que é rompida no começo por um fato trágico, é a enfermidade e a morte dessa mãe. É uma morte completamente trágica, porque tentando recuperar a saúde da mulher, o pai de Santa Gema gastou tudo o que tinha e o que não tinha, resultando que eles perderam praticamente todos os bens. Ele acaba falecendo logo depois e eles ficam sem nada. Os irmãos mais velhos conseguem um trabalho, um irmão dela imigra para o Brasil, como muitos italianos vieram para cá começar a vida, e ela se vê pobre, sem família, morando de favor na casa das tias, e ela se vê com uma enfermidade rara, que ninguém consegue detectar qual é, e ela fica paralítica, ela não pode mais andar. E do período que ela fica na cama, se começa uma série de orações, as religiosas que tinham sido professoras dela rezam por ela, e é nesse período da doença que ela começa a receber a visita do seu anjo da guarda, que ela vê visivelmente, e a visita de São Gabriel da Virgem Dolorosa, que é o santo a quem Jesus entregou a vocação dela. Ela é curada depois de uma novena de a Santa Margarida Maria e começa uma nova época da vida dela. Por quê? Porque durante esse período ela começa a fazer todas as quintas-feiras um exercício chamado a Hora Santa. A Hora Santa é uma devoção que Jesus pediu a Santa Margarida Maria, que consiste em todas as quintas-feiras passar 1 hora em oração unida a Jesus no Horto das Oliveiras. E aquela devoção mudou a vida de Santa Gema, porque Jesus começa a visitá-la e começa uma série de experiências que acabam no fato que ela recebe os estigmas. Santa Gema tem essa experiência que todas as semanas ela participa da paixão de Jesus da quinta-feira até a sexta-feira, no sábado as chagas se fecham, e ela se vê num impasse, porque ninguém pode ver e ela não tem para onde ir. A providência encontra para ela uma família, mas não é a família de sangue dela. É uma família numerosa de mais de 10 filhos, que acolhe Santa Gema como uma filha e um local onde ela vai poder viver preservada do mundo. E nesse período da vida dela, onde ela sonha em virar monja passionista, um sonho que nunca aconteceu, por isso que eu digo que Deus nem sempre faz tudo aquilo que a gente sonha, ela começa, a presença dos anjos é tão forte na vida dela, que ela passa a ser educada pelo anjo. O anjo é quem vai dizer para ela como, quando e como fazer a vontade de Deus. Ela vê constantemente o seu anjo e o anjo da guarda das pessoas ao seu redor. Mas é uma presença muito dura, porque ela tem que ser muito obediente ao anjo. Então, por exemplo, ela conta nesse pequeno diário que ela deixou, que o anjo avisava ela coisas que ela devia confessar. E ela ficava com vergonha. De repente, a feição do anjo se mudava completamente e ficava tão rígida que ela fala que ela preferia ter morrido do que olhar para a cara do anjo. Tanto é que ela muda de atitude só para não olhar para o anjo. Ele passa a educá-la como se educa uma criança pequena. Por exemplo, tem uma história famosa que ela de herança, a única coisa que sobrou de herança para Santa Gema são umas joias, um cordão de ouro, né? Que é o que sobrou. E ela veste aquele cordão de ouro e ela sai toda vaidosa pela rua. Quando ela chega, o anjo da guarda pergunta para ela: é isso que você quer? Esse é o caminho que Jesus tem para você? Você não queria ser filha da paixão, que era o sonho dela, né? Ser passionista? E o anjo passa a conduzir cada ato da vida dela. E num momento da vida dela, ela fica tão sozinha,
porque o confessor não acredita nela, as pessoas não acreditam, ela é tratada como maluca. E ela entende que ela não está sozinha, ela só consegue um diretor espiritual, que é o venerável Padre Germano, que é o homem que Jesus mesmo mostrou para ela. Quando ela estava na adoração, Jesus mostrou: esse homem eu preparei para você. Só que esse homem morava em Roma, Santa Gema morava em Lucca, é bem longe. Ainda hoje seria algumas horas de trem, então era muito longe. Então a única solução que ela tem é escrever cartas, como se fazia. Mas ela é tão pobre que ela não tem dinheiro para mandar cartas, para os selos. E ela tem vergonha de pedir esse dinheiro. Então, como ela não tem, quem leva as cartas eram os santos anjos. Ela colocava a carta dentro do armário, se trancava a chave e o padre recebia a carta em Roma. Nós nunca soubemos como o padre recebia. O padre Germano tinha tanta pudor que na biografia da causa de beatificação, ele não conta esses detalhes, porque ele tinha plena ideia de como as pessoas iam ficar chocadas, porque isso vai acontecer constantemente. É o anjo que avisa ela da chegada das cartas, e como quando vem a atuação dos anjos, vem a atuação do mal. Quando ela começa a escrever a sua autobiografia, por ordem do padre Germano, o demônio rouba o diário dela. Ela vê o demônio roubando. E ela manda uma carta para o padre Germano, o padre Germano faz um exorcismo de Roma, e o demônio é obrigado a entregar o diário, que é uma autobiografia, né? Que é um caderninho. Com uma diferença, ele queimou todas as páginas do diário. Agora, no último ano, o Mosteiro de Santa Gema mandou fazer um grande estudo, porque não tem como explicar, já que as marcas de fogo de uma página não correspondem à parte anterior, que é o natural que você colocasse, elas transpassariam. Fizeram até um grande estudo científico sobre essas marcas de fogo, porque ele está todo queimado. A gente consegue ler, o demônio não pôde apagar a letra dela. Para você ver como a luta com o mal é verdadeira. Por que ela recebia essa ajuda dos santos anjos? Por que Jesus permitia ela? Eu não vejo o meu anjo. Por quê? Porque a missão dela era muito grande. Qual era a missão dela? Jesus um dia mostrou para ela o que ia ser o século XX. Tudo que viria no século XX, todos os castigos que viriam. E com certeza vieram muitos, 2 guerras mundiais aí. E ele explica para ela: a minha casa se tornou um teatro de divertimentos. Mesmo os meus amigos não prestam atenção em mim. E pede a ela que ela ensine a igreja inteira a voltar para Deus. Ela quer almas que reparem. O que é a reparação? É amar por mim e pelos outros. Jesus, eu te amo tanto que eu quero te amar por todos aqueles que não te amam. Jesus, eu quero compensar, pelo menos com a minha atitude, com a minha vida, todos aqueles que te odeiam. Não vamos ser ingênuos, muitas pessoas odeiam a Deus. Muitos desconhecem a Deus, mas muitos o conheceram e o desprezaram e o odeiam. Nós devemos rezar por as pessoas. Nós devemos reparar o pecado dessas pessoas. Foi por isso que o anjo da guarda estava sempre com ela. E é essa a missão que o anjo da guarda tem conosco. A cada dia, a cada hora, a cada momento, a gente deve fazer esse exercício de estar na presença de Deus em união com o nosso anjo. Se o nosso anjo não trabalha na nossa vida, não é porque ele não quer. Ninguém viu. Não é porque ele não quer, é porque a gente não deixa. Eu tinha um padre conhecido que dava sempre esse exemplo de uma alma santa que uma vez viu todos os anjos dentro de um ônibus e ela via que os braços dos anjos estavam amarrados, porque ninguém deixava ele fazer nada. Porque Deus respeita a nossa liberdade. O nosso anjo está ao nosso lado a cada momento para mostrar a vontade de Deus. Se nós não aceitamos, é porque nós não fizemos. Então, na nossa vida, num momento da nossa vida, a gente tem que tomar essa decisão. Escolho o anjo ou escolho o demônio? Escolho a vontade de Deus ou escolho a vontade do mundo? Eu escolho o reino dos céus ou eu escolho o inferno? É duro dizer isso, mas o inferno começa aqui. Quando nós renegamos a Deus pelo pecado mortal, nós expulsamos o Espírito Santo de dentro de nós, nós nos tornamos desgraçados. É uma coisa terrível isso. Ninguém é condenado ao inferno.
Cada um de nós faz uma opção. Cada um de nós é livre. Deus, até o último momento, tenta salvar todas as almas. Todas. E Maria Santíssima, nós sabemos, para muitas almas, salvas até o último momento. É fazer a opção de hoje escolher viver em união com os santos anjos. É viver em união com Deus. Vê que oração aqui. Eu queria acabar um pouco antes dessa vez, porque eu queria ver se não tinha perguntas. Pode ser, Madalena? Porque as pessoas têm muita dúvida sobre os anjos. Pode ser que hoje ninguém tenha. E eu continue, mas... Ninguém tem. Só porque eu perguntei. Ah. Ele criou a luz. Então, no princípio, quando ele cria todo o universo, ele cria os anjos. E na tradição da igreja, a criação do mundo material e a administração do mundo material foi entregue aos santos anjos. Quando se separa a luz das trevas, naquele momento anterior à nossa criação, houve a prova dos anjos, né? Que é de fé que existem anjos bons e anjos ruins. Como é que Deus não criou nenhum anjo mau. Nada que Deus criou é mau. Tudo que Deus criou é bom. Por que existem anjos bons e anjos maus? Porque também os anjos tiveram que escolher. Ou servirem a Deus ou não. Foi uma escolha que os anjos fizeram. Então se dividiu o reino dos anjos, né? Se caiu as estrelas do céu, dizem a Sagrada Escritura. E quando Deus cria o mundo material, São Tomás diz isso muito claramente, toda a administração do mundo material, das plantas aos planetas, as nações, sabe? Os países têm seus anjos guardiões. Portugal sempre teve uma grande devoção ao seu anjo guardião. Se vocês prestarem atenção, é o anjo de Portugal que aparece em Fátima, né? As crianças. A Espanha tem um culto. A Ordem da Santa Cruz no Brasil, inclusive, mandou fazer uma estampa do anjo do Brasil, que talvez a gente precisasse rezar por ele mais que nunca, né? Porque nós não estamos num estado bom de coisas. Talvez mais que nunca a gente precise invocar os anjos. Nós todos vemos a violência, nós vivemos no Espírito Santo aquela crise de segurança. Não vou entrar em nenhum tema político, mas mais que uma crise de segurança, nós todos vimos uma crise moral, um desespero completo, nós abandonamos a Deus. Hoje, mais que nunca, nós precisamos invocar os santos anjos. Os santos anjos das nossas cidades, das nossas famílias. A raiva que o maligno tem das famílias, dos casamentos, dos matrimônios, eu não preciso contar para ninguém. Basta abrir o jornal. Mas Deus... Vocês sabem quem são os padres do deserto? Os padres do deserto são aqueles homens que no começo do cristianismo fugiram, como se diz, para o deserto para viverem como eremitas. É a sabedoria dos padres do deserto que fundou, de uma maneira, são a base do que hoje nós chamamos de vida monástica. E nós sabemos os grandes ensinamentos desses homens que viviam nas grutas do Egito, do norte da África. Um padre do deserto conta que um dia chamou um discípulo e eles olharam para o céu e eles viram a multidão de demônios a fazer o céu parecer escuro. E o discípulo fica extremamente assustado. É quando o abá, como eles chamam, o abade, o pai, manda ele olhar para o outro lado, ele vê a multidão de anjos. Então, se há uma superabundância de mal, mas muito maior é o bem. São Paulo diz isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. No período como a gente está, de tanta maldade, é o período de maior atuação dos santos anjos. E se eles não agem mais, eu volto a dizer, porque a gente não deixa. Acho que não.
Ele não abandona nem... Até o fim, o que ele quer é levar a gente para o céu. É o que o santo anjo quer. Uhum. Bom. Sim, neste momento, todos de uma hora tiveram que escolher a Deus. No momento, foi dado aos anjos a liberdade de aceder à graça de Deus, à beatitude, à visão de Deus, ou desobedecerem. É porque Deus, tudo que Ele criou é bom, mas como Deus quer uma resposta de amor, criou também os anjos livres. E os anjos são seres inteligentíssimos. É por isso que um anjo não se converte. Porque nós podemos nos converter a qualquer momento, o anjo não. Porque ele tinha plena ciência do que fazia. Ele escolheu, ele preferiu reinar num reino sozinho, desobediente, fora de Deus, do que servir. Essa é a prova dos anjos, é não querer servir a Deus, dos demônios, né? Eles optam não servir a Deus. Por isso que o pecado mais grave é a soberba. Qual o pecado dos nossos pais? Que a tentação de Adão, que se faz a Eva, é vós sereis como deuses. Essa é a mentalidade do demônio. Ele quer substituir-se ao lugar de Deus. Por isso que a tentação que o demônio faz a Jesus é: tudo te darei, se prostrados me adorares. Ele quer estar no lugar de Deus. E ele era livre, ele podia escolher. Tanto é que os demônios, caindo, não perderam a sua natureza angélica. Por isso que o demônio é tão inteligente. E os demônios todos, porque eles ainda têm a inteligência angélica. Qual a diferença? Que estão fora da graça de Deus. Então, os planos que Deus tem dentro de si, do seu amor, da sua misericórdia, relacionados à nossa salvação, só os anjos bons têm, porque Deus a eles revela. É por isso que os anjos anunciam aos pastores. O demônio não podia... O mistério do Verbo encarnado é tão grande, o mistério do Verbo encarnado por si mesmo não pode ser chegado a uma lógica. Que lógica tem que a segunda pessoa da Santíssima Trindade nascesse numa gruta em Belém? Isso os demônios não podiam antever. Para eles era impossível. O pecado satânico pior, que é a soberba, é o oposto do Verbo encarnado. Jesus se abaixa tomando forma de um escravo. É o que diz o Filipenses, né? O demônio quis subir e tomar-se o local de Deus. Tem um texto de São Bernardo de Claraval que ele fala que a pior soberba nossa é esse, que a gente imita o demônio. É aquele que quer estar diante do trono de Deus, substituir-se a Deus. Ninguém pode, é impossível. Então ele prefere tentar destruir a Deus naquilo que ele pode. E onde ele pode destruir a Deus? Na nossa alma. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É uma coisa terrível. Você tem que imaginar que o anjo muito superior ao homem, o demônio, que é por natureza, superior à natureza humana, teve que ver Deus eterno sendo amamentado no seio de uma mulher. Mais frágil impossível. Morrer numa cruz. Porque todas as criaturas que têm inteligência têm que escolher por Deus. Não. Mas ele também não teria liberdade. Sim, uma resposta de fé é uma resposta de amor, um ato de vontade. Como que é de nós, né? Porque essa é uma das perguntas, por que Deus, sabendo que o homem podia pecar, criou o homem? Ele correu um risco, era o risco da gente amá-lo ou não, amá-lo ou desprezá-lo. Senão ele não podia, as plantas não são livres, né? O mundo mineral não é livre, ele serve a Deus na sua ordem. É. Não, é para ser bonitinho, é para dizer que ela é sinônimo de pureza, mas ela não vira um anjo, ela continua uma criança. Né? Ela vai estar no céu como na terra, uma criança. Ninguém pode se tornar anjo, é por isso que anjo não tem sexo. A gente vê essa história. Porque o anjo não... Por que nós somos homem e mulher?
porque nós somos criaturas físicas, biológicas, fomos concebidos do ser. Os anjos não, foram criados por Deus seres espirituais. Para usar uma expressão filosófica, são substâncias separadas. Eles existem, eles não precisam de corpo. E nunca vão ter corpo. Nós não podemos ser o que a gente não é. Hoje está uma certa de dúvida que as pessoas gostam de ser o que não é, né? A gente escolhe ser homem, a gente escolhe ser mulher. Mas diante de Deus a gente é o que a gente é. Quem foi criado anjo será anjo. Então as crianças falecidas na graça irão para junto de Deus reinar como crianças. Uhum. Jesus, nesse sentido, quando perguntavam a Jesus que se... porque essa passagem Jesus fala, quando pergunta se nós vamos ter na outra vida, os saduceus perguntam isso para Jesus, porque os saduceus queriam não acreditar, eram judeus que não acreditavam na ressurreição. Então, o que Jesus quer dizer é que quando nós estivermos no céu, nós não seremos haverá casamento. Porque mesmo no fim dos tempos, no credo a gente fala lá que cremos na ressurreição da carne, na vida eterna. No fim, nós vamos ressuscitar com o nosso corpo. Mas o nosso corpo será um corpo espiritual. É como o corpo de Jesus ressuscitado, que passava pelas paredes, não é um corpo, é um corpo glorificado. É por isso que nós seremos como os anjos, no sentido que daremos graça a Deus sem as necessidades biológicas e fisiológicas que nós temos hoje. O anjo não tem fome, o anjo não precisa descansar, também uma alma no céu não precisa. Mas tem uma diferença, nós morremos esperando a ressurreição final. É por isso que as relíquias dos santos são tão preciosas, porque o corpo do santo vai ressuscitar. Por isso que a gente enterra os nossos mortos. Por isso que a gente trata tão bem os cemitérios. Por isso que o cemitério é um lugar santo. Porque aqueles corpos, quando Cristo voltar glorioso, vão ressuscitar. Os anjos não. Os anjos não têm corpo nunca, nem vão ter. Então tem uma diferença aí. Deu para entender? Vamos ser muito mais bonitos, né? Isso é porque sem nenhum pecado original. Você sabe que é uma pergunta, não sei se todo mundo já viu o juízo final de Michelangelo da Capela Sistina. Todo lugar aparece. Então, era uma das perguntas que faziam para ele, por que aquelas figuras musculosas eram tão largas. E a resposta que ele deu é que ele dizia que era como ele imaginava que seriam os corpos glorificados. Porque se os corpos vão estar mais bonitos, maiores, mais fortes, na imaginação dele, os homens iam ser fortes, as mulheres fortes. A gente sabe que vai ser um corpo perfeito, porque nós já não vamos ter a consequência do pecado, porque quando houver a ressurreição da carne, toda a obra da redenção vai ter se completado, né? Toda a criação vai voltar para glorificar a Deus. São Paulo fala que a criação geme em dores de parto, que naquele momento, então, nós vamos ver tudo como nós deveríamos ver. E imagino que deve ser lindíssimo, né? Particularmente, como nós acreditamos e confiamos que, com a graça de Deus, podemos nos salvar. Talvez não tanto para quem fosse condenar. Não, mas mesmo no céu, sem o nosso corpo, as pessoas que nós amamos, nós continuamos amando. O padre Garrigou Lagrange, no texto de teologia dele do céu, fala uma coisa muito bonita. Por exemplo, quando você entra no céu, você não recebe só a visão beatífica, você recebe a plenitude e felicidade. E ele faz um adendo falando, por exemplo, para uma mãe, a plenitude e felicidade é poder ver os seus filhos com ela, é poder colaborar com a salvação dos seus filhos. E tudo isso Deus concede a uma mãe. É por isso, por exemplo, que os fundadores de uma ordem religiosa do céu se alegram e participam com a chegada de membros da sua congregação religiosa. Porque o céu não rompe os nossos vínculos, a nossa família. E mais, no céu nós vamos conhecer uma família que nós não conhecemos nessa terra, porque a igreja é um grande corpo místico. E muitas vezes a nossa santificação, as nossas graças que a gente recebe hoje, a gente recebe porque tem alguém rezando por nós. Na China, no Japão, eu não conheço. Mas essas almas estão ligadas a mim.
Santa Teresinha gostava muito dessa ideia, de que ela podia interceder e rezar pelas almas do Vietnã, que ela tinha um amor particular, porque o Carmelo dela tinha fundado lá, e no céu a gente vai conhecer essas pessoas, que é uma grande família. Em Cristo, no Verbo, na luz do Verbo, a gente vai conhecer a beleza da criação, que nessa terra a gente conhece pouco, porque nós mesmos destruímos grande parte da criação de Deus, né? Nós vemos tudo, então veremos face a face de São Paulo. E nessa face de Deus, nós vamos conhecer a Deus pelo que Ele é, porque é assim que os anjos... O que é a visão beatífica? É ver a Deus como Ele se vê. É conhecer aquele amor com que Deus mesmo se ama. Quer dizer, é algo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. Tinha mais alguma? Madalena. O que eles fazem, né? Eu já, muitos anos atrás, graças ao bom Deus, mas eu tive uma experiência de ler um livro de eu não lembro o que essa mulher era, nem o nome dela, mas falando que os anjos, eles eram seres muito burrinhos, então se a gente era muito mais uma simpatia, digamos assim, do que qualquer outra coisa, mas graças a Deus eu estava na ignorância, então eu fiz realmente sem ter a consciência do que acontecia. Nesse livro ela falava para a gente escrever uma carta, pedindo ao anjo que a gente queria, porque como ele não tinha inteligência, ele não conseguia ver, ele não ia saber, você tinha que explicar direitinho para ele e tal. Muita gente acredita nisso, né? São os anjos cabalísticos. Para você citar as diferenças principais, que a gente escuta de errado. Porque tem uns anos já que o Vaticano fez uma carta muito boa alertando sobre os perigos da New Age, né, da nova era, desses movimentos esotéricos. O que acontece? É uma espécie de minestrone, de sopa de legumes, onde se tenta jogar todas as tradições religiosas para tirar alguma coisa. Acaba que não é nem cristianismo, nem hinduísmo, é uma mistura de tudo. Então é bem diferente. Por exemplo, na época tinha moda comprar o livro para saber o seu anjo, com o nome do anjo, do dia que você nasceu. Ora, o seu anjo, quem ele é, Deus conhece. Não é determinado pelo dia do seu nascimento. Milhares de pessoas nascem no mesmo dia. Quantas pessoas estão nascendo agora? E todas elas recebem um anjo guardião específico. E inventavam nomes baseados em teorias esotéricas. Nada disso é católico. A igreja, inclusive, por tradição, aceita chamar por nome só 3 anjos: Miguel, Gabriel e Rafael. Existem até outros estudos que houveram momentos da igreja que haviam devoções a outros arcanjos, em algumas igrejas, está todo um estudo, mas a igreja não permite, até hoje, que a gente invoque esses outros arcanjos. Então, quando você olha esses locais, esses livros, você já começa a ver que tem uma coisa estranha, porque eles começam a inventar nome de anjo, eles baseiam não tanto nas Sagradas Escrituras, mas em outras fontes. E como não tem uma base teológica, por exemplo, essa do anjo ser burro é um contrassenso, né? Que é exatamente o oposto. O perigo da mentalidade cabalística, da mentalidade mágica, é aquilo que eu falei: você quer mandar em Deus. Então eu vou fazer aqui uma simpatia, e eu vou mandar e aquilo vai acontecer. A oração é o oposto. O que é a oração? Eu peço a Deus que me ajude. Mas o fim da oração é a oração de Cristo no Horto das Oliveiras: não se faça a minha, mas a tua vontade. Não é mágico. Por exemplo, eu uso um escapulário do Carmo como sinal de consagração a Nossa Senhora. Não é mágico. A mentalidade mágica dos anjos cabalistas é assim: eu vou escrever uma carta, eu vou fazer... É mais ou menos a mentalidade de uma espécie de quem vai à bruxa, né? Vai aos bruxos, aos magos, que é até muito perigoso. Não se invoca impunemente. Quem trabalha com exorcismo alerta constantemente isso. Eu estou trabalhando com um livro agora traduzindo sobre esse tema, o padre constantemente alerta isso, porque é muito perigoso a mentalidade mágica, que é a soberba do maligno: eu quero mandar em Deus. Olha, se você juntar um pedaço da roupa de fulano com um pedaço, invocar o anjo tal, vai acontecer, ou da corrente, né? Se você não passar essa oração para 30 pessoas, vai cair. Não vai acontecer nada com você. O mundo não entende os anjos, porque o mundo não quer conhecer a Nosso Senhor. E os anjos são aqueles que adoram sem cessar a face de Deus. Então, mesmo quando eles citam nomes de anjos, por exemplo, nós temos os coros dos anjos
Nós conhecemos porque os nomes são citados na Bíblia. Os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, as potestades, os principados. Cada um tem uma missão. São Tomás explica, uma série de santos fizeram uma análise dos coros angélicos. Eles pegam esses nomes para dar uma aparência de cristianismo, o que torna até mais perigoso. Isso acontece também com os santos. Você vai olhar livro dos santos, aí você vai abrir, o livro não é bem dos santos, é uma mistura. É perigoso, porque nós temos que estar atentos também que, se eu faço um trabalho, e se eu entro na mentalidade mágica, significa que eu estou fora da mentalidade da graça, que é a gratuidade de Deus, que é o dom do Espírito Santo, é outra coisa. Em geral, é muito perigoso. Fins, tronos, dominações, potestades. Mais nobres conforme o objetivo. Por exemplo, os anjos mais altos, os serafins, os querubins e os tronos, se dedicam ao que a gente chama de vida contemplativa. Eles se dedicam exclusivamente a adorar a Deus. E os anjos que estão ligados a nós, como os arcanjos, como os anjos que estão embaixo, entre aspas, é embaixo porque estão ligados a nós. Por exemplo, o coro dos anjos está dedicado a cuidar dos homens. E os coros do meio está dedicada a administrar a criação. A ordem exata, a gente segue em geral a ordem de São Tomás. Entre um santo e outro se troca os principados ou as potestades para baixo e para cima. Mas, por exemplo, os serafins e os querubins aparecem adorando a Deus. Toda a Sagrada Escritura, o livro de Isaías traz, e em toda a liturgia, naquela passagem que eu li do Catecismo, fala do hino querubínico, que é o hino dos querubins, que se recita na liturgia, na missa bizantina, dos gregos, dos católicos gregos, que é um hino que eles chamam hino que os querubins rezam a Deus. Os serafins que adoram, por exemplo, essa é uma paróquia de São Francisco de Assis. O dia que São Francisco de Assis recebeu os estigmas, ele teve uma visão de um serafim. Se vocês forem ler Tomás Celano ou a biografia, ele vê Jesus crucificado rodeado com um serafim, com as asas, porque a Sagrada Escritura conta que os serafins têm 6 pares de asas. 2 eles fecham os seus olhos, 2 os seus pés, e as 2 eles voam, porque os serafins não têm outro objetivo que adorar a Deus. São Francisco é chamado seráfico, porque o serafim é o anjo que está em êxtase de amor constante. Qual é a missão dele? Estar diante de Deus, amá-lo e adorá-lo. E o que foi a vida de São Francisco, senão um ato de amor extraordinário para Deus? Ele era... Na espiritualidade de São Francisco, por exemplo, os anjos é muito importante. Ele recebeu os estigmas depois de fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo. São esses 40 dias em preparação à festa de São Miguel Arcanjo, 29 de setembro. Ele se retirou em contemplação para preparar essa festa. Era muito presente. A igreja que São Francisco, a última igreja que São Francisco reconstruiu com as mãos, que é a Porciúncula, é uma igreja chamada de Santa Maria dos Anjos, que Nossa Senhora mostrou para ele que era o local predileto dela em todo o mundo. É por isso que no dia 2 de agosto, que é o dia de Nossa Senhora dos Anjos, a igreja concede indulgência plenária para todas as pessoas, porque naquela igreja, esse foi o presente que São Francisco pediu a Deus, que todos que entrassem na Porciúncula, hoje é uma basílica grande com uma igrejinha minúscula dentro, porque na vida dos santos, como eles viam a vontade de Deus, era dentro da vida deles, não era separado. Os coros angélicos mostram para nós uma coisa importante, que tudo que Deus cria tem ordem. A desordem e o caos é fruto do pecado e do maligno. Tudo que Deus cria é ordenar, é próprio da sabedoria tudo ordenar. E é por isso que quanto mais a gente vai crescendo na vida interior, a nossa vida também vai ficando ordenada. Quer dizer, as nossas paixões obedecem à nossa razão, porque o perigo da desordem interna é o seguinte, as minhas paixões mandam eu fazer uma coisa estúpida, eu sei que é estúpido, em vez de eu mandar ela parar, ela não para, porque eu não tenho domínio, eu sou escravo, porque o pecado escraviza a gente, Quando o Espírito Santo vai transformando a nossa alma, ele vai fazendo em ordem. Também na criação dos anjos é assim, tudo que Deus criou tem uma ordem. Tem um anjo designado, a harmonia dos astros,
a harmonia das plantas, as leis da natureza. Para São Tomás, se você tiver a oportunidade de procurar, tem uma oração que São Tomás escreveu para se rezar antes do estudo. E ele começa falando: vós que admiravelmente dispuseste dos coros dos anjos, porque tudo que existe é ordenado, tudo. E para São Tomás, sabe que São Tomás é conhecido como o doutor angélico, porque ele talvez mais escreveu sobre os anjos, e ele tinha, porque a alma dele era uma alma puríssima, né? De Aquino, São Tomás tem uma passagem famosa da vida dele que eu posso contar aqui, que São Tomás era de uma família muito importante, rica, nobre, e com certeza eles não esperavam que ele se tornasse dominicano. Ele até podia se tornar religioso, desde que fosse numa ordem, numa grande abadia, onde ele ia ser abade, se esperava dele. Ele foge para ser dominicano, que era uma ordem que estava começando, foge fisicamente, foge a pé, vai para qualquer lugar. No fim, a família dele consegue pegar, a mãe manda prendê-lo na torre do castelo, a torre da casa deles. E numa das tentativas de fazê-lo perder a vocação, eles enviam uma mulher nua para que ele perca a vocação e a pureza. E ele tem um momento, diz que ele havia a lareira, ele pega o tição da lareira e parte para cima dela, quando ela sai correndo. E na tradição da vida dele, se diz que naquele momento ele ajoelha e diante de Deus renova o seu oferecimento da sua vocação. E naquele momento os anjos revestem ele com um cinto de pureza. Eles têm uma confraria muito grande, né, dedicada à pureza, à castidade, dedicada a esse fato da vida de São Tomás. E essa é uma das características dele, que ele foi um homem muito puro, intelectualmente e física, era a vocação dele. Morreu muito jovem, com 40 e poucos anos, né? Foi talvez o maior teólogo que a gente teve. E apesar de ter escrito tudo o que ele escreveu, a Suma Teológica, algum período antes de morrer, ele teve uma tal experiência diante de Deus que ele queria queimar tudo que tinha escrito. Que ele dizia que tudo que eu escrevi diante de Deus é palha. Porque ele era um contemplativo, né? E antes de morrer, ele pede que recitem o Cântico dos Cânticos para ele. Ele era um homem especial. Você vê, o angélico até o fim. E com 40 e poucos anos, né? Isso que hoje para nós seria... É uma das coisas também quando a gente conhece... Existem dois tipos de santos. Existem pessoas que desde criança mantiveram a sua inocência, e tem uma quantidade de nós enorme que vai ter que ganhar a nossa inocência pela penitência. Então tem os dois, né? Na história da igreja tem os dois. Tem a Santa Maria Madalena e São João. Os dois estavam aos pés da cruz. São João era o apóstolo virgem, o predileto de Cristo. E Santa Maria Madalena, de quem Jesus tinha expulso 7 demônios. Mas, ao contrário, São Francisco de Sales de Santa Maria Madalena devia ser chamada a Arquivirgem, porque ela foi tão grande o amor que ela teve por Jesus depois da sua conversão, que o amor dela purificou ela até acima de todas as outras. Então, são as duas santidades aos pés da cruz. Não sei se eu vou saber explicar a minha dúvida, né? Mas no início você tinha falado que os anjos, eles têm, hoje os anjos já têm a visão beatífica de Deus, todos os coros, não é isso? E no início você falou que um anjo da guarda, enquanto ele está nos acompanhando, ao mesmo tempo ele tem a possibilidade de estar contemplando a Deus, ao mesmo tempo que ele nos acompanha. Nós seres humanos temos a mania e a vontade sempre de querer explicar as coisas racionalmente. Então, não sei se eu faço entender minha pergunta ou se você vai conseguir. Não, eu entendi. Mas agora minha pergunta. Se os anjos eles têm a possibilidade de contemplar a Deus face a face, enquanto eles estão conosco, qual seria a razão? Existe alguma explicação escrita ou nesse sentido, tradicionalmente falando, de que, por exemplo, à medida que eu estou no sacrário, o meu anjo está ali prostrado diante de Deus, se ele tem a visão beatífica de Deus mesmo estando comigo? Eu vou te explicar, porque no sacrário está presente também a humanidade santíssima de Cristo. Essa é uma diferença, porque
o anjo não pode deixar de contemplar Deus. A visão beatífica não se perde. Uma vez que ela se ganha, você não pode... É um estado que se entra para sempre. Mas no sacrário, ou durante a Santa Missa, ele exerce primeiro um ofício oficial, como representante da Igreja triunfante. Segundo, que o sacrário está presente a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, como verdadeiro homem. É a humanidade de Cristo também que está presente ali. Então, da mesma maneira que ele servia a humanidade de Cristo nessa terra, por exemplo, quem cuidava do menino Jesus, quem protegia o menino Jesus, quem protegia a Sagrada Família era um anjo, porque Jesus ali era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Hoje ele ainda é, e na Eucaristia principalmente, porque ainda que a gente não veja, está presente ali nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele nunca perde, ele não pode perder a visão beatífica. Nenhum anjo pode perder a visão beatífica. É uma impossibilidade para ele. Ele aderiu a Deus, e sendo ele um ser angélico perfeito, ele não tem... Bem, nós também, se tivéssemos visão beatífica, é impossível perder. O momento que nós chegarmos no céu, e nos for concedido o dom da visão beatífica, de ver a Deus face a face, é eterno, não tem. Eu estava pensando, talvez, nos casos que você falou de possibilidade de ver os anjos como eles estão, né? De repente, o anjo ele já está contemplando e adorando a Deus face a face. Então, a necessidade dele estar ali, de repente, se prostrar, seria também como uma forma de demonstrar essa Sim, necessidade. toda pessoa que tem uma visão, essa visão, em geral, é simbólica. O anjo não tem corpo. Se o anjo está aparecendo para ela, é uma visão. Ele pode até, São Tomás tem a teoria, ele pode encontrar na matéria uma maneira de ter um corpo, mas ele não está ali presente corporalmente porque ele não tem corpo. Então é uma visão. Claro que o objetivo... Todas as visões, revelações, locuções, estigmas, são o que em teologia se chama dons místicos extraordinários. Significa que eles não estão inseridos na ordem natural da nossa santificação. Você não precisa ter uma visão para ir para o céu. Tem santos que nunca tiveram nenhum dom extraordinário e estão no céu. E os dons não são dados para a gente sem uma finalidade. Então, se a pessoa conceder uma visão verdadeira, tem uma finalidade de te educar, de te ensinar. Às vezes, de ensinar a quem vai depender de você. Por exemplo, no caso que eu citei do primeiro da Madre Amparo, era ensinar ela e no futuro a todas as filhas espirituais que ela teria. Porque Deus, quando olha para a gente, vê, por exemplo, Deus quando olhou para você, via você e os teus filhos, a sua esposa, você não vê. Deus quando olha para um sacerdote, isso ele disse uma vez para Venerável, Jesus disse para a Venerável Conchita Cabreira de Armida, eu olho para um sacerdote e não vejo nele só ele, eu vejo a multidão de almas que através dele me encontrarão, se santificarão, se salvarão. Então, a visão tem uma visão pedagógica, tem uma maneira, não é físico, o anjo não ganhou um corpo. Né? É claro que é pedagógico, mas, por exemplo, na liturgia, se faz uma série de menção da presença dos anjos, de como eles exercem realmente o ministério. É oficial. Na liturgia, na Santa Missa, a presença dos anjos é oficial. Porque, talvez a gente não entenda isso hoje, quando se perpetua o sacrifício da missa, é a maior oração que pode haver no mundo. Não pode haver nada, Deus não podia ter criado uma coisa maior que a missa, porque na missa é Jesus mesmo que se oferece ao Pai. É o mesmo sacerdote, a mesma vítima que tinha no Calvário. E ali está presente toda a igreja, toda. Por isso que não existe, ainda que o padre celebre a missa sozinha, está presente toda a igreja. Por isso que não existe uma missa que a gente não lembre do Papa, que a gente não lembra nós oramos pelos nossos falecidos. Está todo mundo presente, porque é Jesus que é a cabeça da igreja. É por isso que como se vive bem a missa? Talvez eu acho que é um ensinamento que o nosso anjo nos daria bem. Se eu sou membro do corpo místico de Cristo, e a minha cabeça é Jesus, e ele se oferece no altar, eu tenho que me oferecer com ele. A nossa vida tem que ser uma oferenda. O anjo, para mim, falei muito, né? Vou te explicar, o Espírito Santo, quando a gente está na graça, faz tudo isso dentro da sua alma. O local que o Espírito Santo ocupa na nossa alma, só Deus pode ocupar, porque o Espírito Santo é Deus. O anjo nos ensina tudo o que nós temos que fazer para colaborar com ele, que infelizmente a gente não colabora com o Espírito Santo. A gente vive do lado de fora, e o Espírito Santo age por dentro. Ele é o único santificador.
Mas o anjo nos ensina a estar atento, como prestar atenção, o que o Espírito Santo quer fazer de você. É. Já. Enquanto nós estamos na graça, o Espírito Santo não cessa de agir, ainda que a gente impeça com os pecados veniais. E mesmo quando a gente está fora da graça, que a gente expulsou a ação do Espírito Santo, o anjo não cessa de nos empurrar de volta. Ele não cessa de empurrar, porque essa é a missão dele. Mesmo. Por isso que mesmo você sendo o maior pecador do mundo, o anjo até o fim, até o último momento, vai procurar que você faça um ato de amor, um ato de contrição. Porque o que ele quer, o que ele espera, o que é a missão dele, o anjo adquiriu a visão beatífica porque ele quis servir e obedecer a Deus. O que Deus encarregou? Eu quero que esta alma você me entregue no céu. E até o fim é o que ele vai fazer. Tudo que tiver... Tem uma lá atrás, eu já venho para o senhor. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai rezar por você. A gente não reza pelas almas do purgatório na Terra, também o nosso anjo vai fazer. Talvez, inclusive, conseguir alguém que reze por você. Porque tem uma grande tristeza no purgatório, que são aquelas almas de que ninguém se lembra. Que não deixaram parentes, ou os parentes não lembram, e elas permanecem sem oração. O anjo continua intercedendo por você, no céu. Ele não tem o que purgar, né? Ele não pode ser purificado, não precisa de nenhuma purificação. Agora sim. Na tradição mais antiga da igreja, se dizia que todo batizado tem um anjo. Mas há muitos autores espirituais que dizem que desde a concepção. Eu acho que é o Fulton Sheen que tinha uma frase que dizia que a proteção grande das grávidas é porque ela está constantemente com 2 anjos. Porque agora que nós sabemos com certeza que a vida se inicia na concepção, né, que é um fato científico, não. Desde aquela da vida, uma grande parte dos autores espirituais admite que é desde o princípio da concepção. Né? Nos Estados Unidos eles fizeram um monumento muito bonito para o anjo da criança não nascida. É muito bonito, com a estátua do anjo segurando a criança que foi abortada, né? Que morreu. Não, aí os anjos todos, quando nós voltarmos para o céu, voltam ao seu trabalho celeste. Aí o que Deus dispor dele, ele espera as ordens de Deus. Mas também quando uma alma não vai para o céu e se condena, o anjo não vai para o inferno, porque ele não pode se condenar. Então ele vai para Deus, oferece a Deus o trabalho que ele fez tudo o que ele podia, ele tem certeza disso. Vou contar uma história do anjo da guarda. Vocês sabem quem é Santa Josefina Baquita? Josefina Baquita. Santa Josefina Baquita foi escrava. E ela tem uma história muito bonita, porque ela foi escravizada, foi sequestrada na África, vendida como escrava, e é passada por uma história muito triste, porque ela é humilhada, até ela ir para a Itália, ainda como escrava, e quando ela conhece Jesus, ela luta lá para ser livre e para se tornar religiosa, e na Itália ela se torna religiosa canociana. As irmãs queriam muito que ela contasse tudo o que ela tinha passado, porque elas queriam que ela desse palestras para as pessoas na Itália entendessem o que era a escravidão, porque estava muito longe da Itália, ninguém sabia. E uma das coisas que ela contou de memória é que no dia que ela foi sequestrada, ela era menina, foi tão grande o trauma dela que ela nunca soube o nome verdadeiro dela. Baquita foi o nome que o escravizador deu para ela, para tirar sarro dela, que significa sortuda, fortunata. Naquela noite ela tentou fugir, ela com outra menina pequena. Só que era África, ela se perde no meio da escuridão e ela ouve o barulho dos animais selvagens. E ela conta, já religiosa, que ela viu uma figura de luz que passava pela frente dela e afastava os animais. E quando já religiosa, ela falou, o meu anjo sabia
que eu estava destinada a ser religiosa. Então, depois que ela se converteu, todo dia ela dava uma oração ao anjo da guarda. Porque ela dizia, você vê, ela estava no Sudão, então o anjo não abandona nunca. Porque ele está ali, eu achei isso uma delicadeza, porque se passaram muitos anos dessa aparição do anjo para ela, até ela se tornar religiosa, porque ela se tornou já adulta. E ela tem uma experiência muito bonita, que o cristianismo para ela foi a cura de todas as chagas que nenhum de nós pode saber o que é de ser escrava. Por exemplo, ela chamava Jesus de El Parón, que seria o patrão, o senhor, porque ela dizia, antes eu tinha senhores que me escravizavam, me humilhavam, me torturavam. Eu descobri um senhor que morreu por mim na cruz, me chamou para ser sua esposa e me tornou livre. Então, tudo que era ruim, que foi o grande trauma, ela tinha uma série de chagas no corpo que marcavam com uma faca viva e jogavam sal para marcar que ela pertencia a alguém. Nunca saiu do corpo dela. E ela, ao contrário, transformou, depois da vida religiosa dela, em delicadeza, tanto é que durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade onde ela morava na Itália, quando diziam, vocês não têm medo dos bombardeios da guerra? Eles diziam, nós nunca seremos atingidos, tem uma santa que mora ali.